Olá, meu nome é Daisy Lozano e hoje vou apresentar-lhes a pesquisa que estamos desenvolvendo na Universidade Nacional de Loja, Equador, denominada Serviços Ecosistêmicos das Florestas Urbanas no sul da cidade de Loja, Equador. A pesquisa está sendo desenvolvida pela Maria Fernanda Macas, juntamente com Darwin e Daisy. As florestas urbanas constituyen un elemento importante porque las proveen de servicios ecosistémicos también en las ciudades, ¿no? Como absorción de carbono, producción de oxígeno, láser, entre otros. Y esas características dan esas florestas a sustentabilidad en las llamadas ciudades sustentables. No en tanto, esas florestas se ven cada día amenazadas por la disminución de las, pelo crecimiento urbano, o sea, crecimiento de la población, y también por las construcciones que están siendo desarrolladas en las ciudades, desenvueltas en las ciudades. Nós avaliamos 5 servicios ecosistémicos en estas florestas urbanas, os quais foram o hábitat, sequestro de carbono, qualidade do ar, produção de oxigênio e lazer. Nós trabalhamos no sul da cidade de Loja. Loja fica no Equador, no sul do Equador, na divisa com Peru. Essa é uma fotografia da minha cidade. Os 5 serviços ecossistêmicos, por exemplo, o hábitat, foi avaliado através da densidade da copa, perennidade da folha, o sequestro de carbono pela densidade da madeira, diâmetro na altura do peito, através de uma equação alométrica, a produção de oxigênio através do sequestro de carbono, a qualidade do ar, através da diferença da absorção e emissões de dióxido de carbono, e o lazer foi aplicado um método de avaliação contingente, onde aplicamos 260 entrevistas às pessoas que habitam na zona sul da cidade de Loja, para conhecer a percepção dos benefícios dos serviços ecossistêmicos que proveen os árvores para eles. Bom, como resultados, nós encontramos 1.930 indivíduos que correspondem a 60 espécies, 44 gêneros e 30 famílias, sendo que a Salix humboldtiana foi a espécie com maior abundância nessas florestas. Fabaceae, Oleácea, Bignoniaceae e Salicácea foram as famílias com maior número de espécies. Enquanto ao hábitat e o abrigo, nós avaliamos esse índice de importância para hábitat e abrigo em avenidas e em parques. Em avenidas encontramos, por exemplo, Terminalia catapa e Casuarina foram as espécies com maior índice nas avenidas. Já nos parques, as acácias e calistemos foram as espécies com maior índice de abrigo, maior valor do índice para proveer hábitat de abrigo, por exemplo, para as aves. Enquanto ao sequestro e a produção de oxigênio, nós encontramos que nestas florestas sequestran 3.905 toneladas de carbono y producen 10.413 toneladas de oxígeno. Ao comparar, por ejemplo, a producción de carbono en las avenidas y en los parques, encontramos diferencias estadísticas comparando esa acumulación de oxígeno y esa producción de oxígeno. En cuanto a qualidade do ar, nós encontramos uma qualidade do ar negativa, sendo que as florestas do sul da cidade de Loja capturam somente 4% das emissões de dióxido de carbono por ano. Quanto ao lazer, encontramos que as espécies com maior abundância nos parques são, por exemplo, Salix humboldtiana e Fraxinus chinensis, e nas entrevistas as pessoas indicaram que as caminhadas, observação de aves, o lazer, a recreação que elas fazem nos fins de semana com sua família, e que as árvores contribuem para diminuir o estresse, são os serviços que elas observam ou elas percebem das florestas urbanas. Como conclusão, nós temos que Terminalia catapa, Ficus benjamina, Lanceolato são as espécies com maior potencial na oferta de hábitat em avenidas e parques
sector sur da cidade de Loja. As árvores urbanas armazenam em média 2 megagramos de carbono por árvore e produzem 5 toneladas de dióxido de carbono por árvore. Salix humboldtiana e Chinomole acumulam a maior quantidade de carbono e oxigênio. E no lazer, Salix humboldtiana contribui a diminuir o estresse, por exemplo, das pessoas, porque é essa espécie que se encontra com maior abundância nos parques. Muito obrigada pela atenção. Olá, eu sou Brena Cavalcante e vou apresentar o trabalho intitulado Desenho Urbano das Praças da Cidade de Manaus, Amazonas. Esse trabalho foi desenvolvido pelo grupo Árvores do Asfalto da Universidade Federal do Amazonas. Os autores são Brena Cavalcante, Rodrigo Fermi e Eda Arruda. Desenho urbano permite o estabelecimento das relações entre espaço e sociedade. Propicia o planejamento dos espaços públicos urbanos, promove a interação homem e espaço. O objetivo do trabalho foi classificar as praças quanto ao desenho urbano, layout, na malha viária de Manaus. A pesquisa foi desenvolvida no município de Manaus, no estado do Amazonas, e tem a área total de cerca de 11.000 quilômetros quadrados. A área urbana da cidade é de 427 quilômetros quadrados e os habitantes são cerca de 2 milhões. De acordo com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Manaus possui 210 praças que estão divididas em 6 zonas distritais na cidade. Os dados coletados foram coletados no ano de 2021 e 2022 e foram tratados em 3 etapas, como pesquisa documental pelos órgãos. Esses documentos foram fornecidos pelos órgãos públicos, foram documentos físicos e digitais. A segunda fase, análise visual, em que utilizamos a ferramenta Google Maps, e a terceira, a classificação das praças de acordo com De Angelis e De Angelis Neto 2020, que classificam as praças em 5 tipos, sendo do tipo 1, em que a praça é contornada por uma única via, tipo 2, contornada por 2 vias, tipo 3, contornada por 3 vias e assim sucessivamente. Na classificação das praças, nós verificamos que existem 210 praças na pesquisa e que foram analisadas 172 praças. Na cidade de Manaus, as praças são classificadas do tipo 3, tipo 2, tipo 1 e tipo 4, em que pode ser observado que existe uma frequência maior nas praças do tipo 3. Na classificação das praças, nós encontramos 3 situações. Encontramos que 18% não foram praças encontradas. Encontramos também que 7% são praças que foram erroneamente classificadas como praças e 3,5% são praças extintas. Como conclusão, constatou-se uma diferença em relação à infraestrutura das praças nas 6 zonas. Presume-se que seja devido à topografia do terreno e da disposição dos elementos urbanos pré-existentes. A praça tipo 3 é a mais frequente e sugere uma maior relação social e interação com o ambiente natural por apresentarem pelo menos uma via principal no seu entorno, possibilitando o maior acesso da população manauara.
A desatualização das informações dos órgãos públicos impactou a pesquisa, ocasionando lentidão no inventário, no diagnóstico e na avaliação das praças. Essas foram as referências utilizadas para o trabalho. E aqui o contato dos pesquisadores e o @ do grupo de pesquisa Árvores do Asfalto. Olá, meu nome é Bruna Arantes, eu sou doutora em Recursos Florestais pela Exalc USP e hoje eu estou aqui com vocês no Simbal para apresentar a minha pesquisa, que é intitulada Does Urban Forest Matter for Crime Analysis? A Special Analysis for São Paulo City, Brasil. Nossa pesquisa tem como objeto de estudo a cidade de São Paulo. Para isso, foi utilizado um banco de dados de cobertura arbórea urbana gerados a partir de imagens de satélite de alta resolução, um banco de dados de crime, ambos para o ano de 2017. Ambos os dados também têm informações geográficas das suas ocorrências e, a partir disso, nós usamos estatística espacial para a geração de modelos. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa é estimar a relação espacial entre cobertura arbórea e crime quando controlamos para fatores confundidores-chave. Nós testamos 3 hipóteses nesse estudo. A primeira é se há correlação espacial entre crime e cobertura arbórea, sendo esta verdadeira. Nós testamos se cobertura arbórea está associada com baixas taxas de crime, como encontrado na literatura, e a terceira é se diferentes denominadores de crime, categorias de crime, limites e regiões da cidade podem influenciar os resultados. Para isso, nós utilizamos modelos estatísticos espaciais, onde a nossa variável dependente é crime, a nossa primeira variável de interesse é tree cover, que é o objetivo dessa pesquisa, saber se ela é positiva ou negativa. E depois nós controlamos todos os outros fatores que, de fato, geram a criminalidade. De literatura feita sobre o tema, foi possível encontrar pesquisas principalmente realizadas nos Estados Unidos. Essas pesquisas mostram que essa associação pode ser tanto positiva quanto negativa, e diversas teorias sobre o tema foram desenvolvidas para poder explicar essa correlação espacial. Nesse estudo, nós vamos considerar para os nossos modelos as variáveis descritas à esquerda, que são cobertura arbórea total urbana, taxas de crime total, taxas de crime por pessoa, taxas de crime por propriedade, denominador de crime quilômetro quadrado, denominador de crime pessoa dividido por 1000. Depois nós escolhemos os controladores chaves, seguindo a literatura, que são densidade populacional, renda per capita, proporção de pessoas brancas, proporção de homens jovens, pessoas jovens educadas, casas com esgoto a céu aberto e casas que são ocupadas pelos proprietários. Posteriormente, nós testamos para 2 divisões da cidade, a parte urbana e a parte ambiental, e 3 delimitações, que são distritos administrativos, unidades de desenvolvimento urbano e setor censitário. A partir dessas variáveis, nós pudemos, então, construir 36 modelos que estão listados na tabela à direita. A partir disso, nós utilizamos a chave de decisão para a escolha do modelo de regressão espacial desenvolvida por Anselin, 2005, que ajuda a definir qual tipo de modelo espacial você vai utilizar, sendo ele SARMA Model, Lag Model ou Error Model. Após, então, utilizar a chave de decisão de Anselin, nós pudemos encontrar 19 modelos significativos para o nosso estudo. Dos nossos 19 modelos, 13 deles apresentaram valores negativos para tree cover, 4 positivos e 2 valores nulos. A partir dos resultados dos nossos modelos, nós pudemos aceitar a primeira hipótese, que mostra que a distribuição de crime e cobertura arbórea na cidade de São Paulo, ela não está distribuída aleatoriamente pelo espaço.
Depois nós confirmamos a segunda hipótese, que elas estão associadas negativamente na maioria dos modelos. Ainda refutamos a terceira hipótese, que diz que denominadores ou categorias de crime ou diferentes dimensões de áreas de estudo poderiam influenciar os resultados, uma vez que as nossas variáveis apresentaram valores negativos, mesmo para as diferentes áreas da cidade, diferentes tipos de crime e diferentes denominadores de crime, destacando assim a possibilidade da influência do tamanho amostral nos nossos resultados. Eu agradeço a atenção de vocês a essa apresentação e a todos os organizadores do Simbal e me coloco à disponibilidade para tirar dúvidas por e-mail. Muito obrigada! Olá, meu nome é Vitória Rodrigues e a minha pesquisa é intitulada Levantamento Arbóreo no entorno da Unifesp Campus Diadema e Estacionamento Interno, o início para a melhoria da arborização local. Essa pesquisa foi realizada na minha iniciação científica, sob orientação da professora doutora Aline Cavallari e pela Universidade Federal de São Paulo. As árvores possuem um papel extremamente importante na mitigação dos impactos gerados pelas mudanças climáticas, na manutenção da fauna em áreas urbanas, no bem-estar da população e dos ambientes urbanos também. E apesar de trazerem inúmeros benefícios para a população e o ecossistema, devido à falta de planejamento e manutenção, falta de espaço nas calçadas e escolha de espécies inadequadas para os ambientes urbanos, as árvores acabam ocasionando problemas, dentre eles dano a calçadas e quedas, trazendo riscos para os munícipes e gerando gastos públicos. A área de estudo fica localizada na cidade de Diadema, que por sua vez fica localizada na região do ABCD paulista. A cidade apresenta diminuição de áreas verdes ao longo do tempo devido à urbanização. Os objetivos da pesquisa foram realizar o levantamento quantitativo e qualitativo da arborização das vias públicas em uma área de cerca de 255 metros quadrados no entorno da Universidade Federal de São Paulo, Unidade José de Alencar, e do estacionamento interno dessa mesma unidade, permitindo a criação de um banco de dados que poderá ser usado para o planejamento, manutenção da arborização na região e análise de espécies nativas. A área em destaque representa o perímetro no qual foi feito o levantamento, e os pontos A e B representam as unidades do campus Diadema, sendo o ponto B a unidade José de Alencar. No levantamento, foi feito o cadastro de toda a vegetação arbórea com DAP superior a 0,5 metros, e os dados coletados foram localização com coordenadas geográficas, largura do passeio, variáveis dendrométricas, registro fotográfico, estado fitossanitário, condições estruturais e conflito com equipamentos urbanos, e foram coletadas amostras de cada espécie para inclusão no herbário e identificação das espécies. Bom, nos resultados, ficou evidente que no estacionamento a predominância de indivíduos de espécies nativas, sendo 62,2%. A maioria desses indivíduos apresentou DAP abaixo de 10 centímetros e entre 10 e 20 centímetros e altura de 4 a 6 metros, indicando que são indivíduos jovens de pequeno porte. Já no viário, a predominância de espécies exóticas, sendo 71,2% do total, com destaque para as espécies Ficus benjamina, Tabebuia rósea e Ligustrum lucidum. Além disso, dessa porcentagem, 6,3% das espécies exóticas são também consideradas invasoras. A maioria dos indivíduos apresentou DAP entre 20 e 50 centímetros, sugerindo que a maioria desses exemplares são indivíduos adultos. 69% foram considerados sadios. Do total, 36,4% estava com o colo soterrado ou com espaço suficiente para desenvolvimento. Além disso, foi possível observar grande incidência de conflito com a fiação aérea e também a ocorrência de dano ao calçamento. E a partir do método estatístico razão de chances, ficou evidente que as árvores com DAP acima de 30 centímetros e altura superior a 6 metros têm chances maiores de causar danos às calçadas. Conclui-se então que a maioria das espécies utilizadas para arborização nas vias públicas da área delimitada é de origem exótica, são indivíduos em sua maioria adultos e sadios, e houve grande incidência de conflitos com equipamentos urbanos, principalmente danos nas calçadas, evidenciando a necessidade de melhor planejamento e escolha de espécies adequadas de acordo com as estruturas urbanas.
Em relação ao estacionamento, conclui-se que os indivíduos são, em sua maioria, jovens e a diversidade de espécies, quando comparada ao viário, foi menor, porém há maior número de espécies nativas. E obrigada. Olá, meu nome é Cláudio Magaton, sou graduando em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa e estou aqui para apresentar o meu trabalho sobre a ocorrência de erva de passarinho na arborização do campus da Universidade Federal de Viçosa. Bom, nós compreendemos que a floresta urbana ela pode trazer diversos benefícios para a sociedade. Quando manejada de forma adequada, esses serviços ecossistêmicos são oferecidos ainda em maior vantagem. Só que o manejo adequado da floresta urbana também é importante para manter o seu vigor, para que ela não esteja susceptível ao ataque de pragas e de parasitas. Um hemiparasita muito comum dentro da arborização urbana é a erva de passarinho. Quando há ocorrência de erva de passarinho, ela vai tirar do seu hospedeiro, sugar do seu hospedeiro água e nutrientes. E dependendo do grau de infestação, pode levar à morte do hospedeiro. Então, o objetivo desse trabalho foi identificar quantas e quais indivíduos de porte arbóreo estão infestados por erva de passarinho dentro dos diferentes arranjos do campus da universidade. Então, através de expedições pelo campus, entre os meses de outubro e novembro, quando identificado visualmente a presença de erva de passarinho, foi feita a identificação taxonômica desses indivíduos e a marcação da localização, para posteriormente ser feita uma análise das características ambientais dos locais com maior ocorrência. A erva de passarinho mais encontrada era do gênero Strutanthus e foi constatado a presença de erva de passarinho em 139 indivíduos, o que corresponde a 4% dos indivíduos totais da universidade. Dentro desses 139 indivíduos, havia presença de 24 espécies de 17 famílias botânicas diferentes. As espécies que ocorreram a maior presença de erva de passarinho era a Lagestromia indica, com 13,6% de ocorrência, a Bauhinia variegata, com 10% de ocorrência, e o Felicien discipens, com 9,3% de ocorrência. Dentre as espécies cujo foi identificada a presença do hemiparasita, 7 espécies eram nativas e 17 espécies exóticas. Ou seja, as espécies exóticas correspondem a 83,9% das espécies com ocorrência do hemiparasita, mostrando então uma preferência da erva de passarinho por espécies exóticas. Também foi observado que a maior ocorrência de espécies com erva de passarinho foi em ambientes cujo entorno tinha áreas com maior densidade vegetal. Então, com esse trabalho, podemos concluir que no campus da universidade há uma baixa infestação de erva de passarinho e essa análise contribui para o monitoramento delas, haja vista que é difícil fazer o controle. Essa constatação da preferência por espécies exóticas também contribui para a gestão da arborização do campo, sendo um grande avanço. Aqui está o meu contato e estou disponível para quem tiver qualquer dúvida entrar em contato comigo. Obrigado. Oi, me chamo Maria Daísa, sou mestranda da Universidade Federal Rural de Pernambuco e vou apresentar no segundo Simpósio Brasileiro de Estudos e Arborização Urbana o trabalho com o tema Caracterização espacial dos fragmentos florestais Recife, Pernambuco, sobre a autoria de Maria Daísa de Souza Alves, Everaldo Marques de Lima Neto e Carolina Rovira Pereira Fernandes. Introdução.
O crescimento da cidade gera alterações no meio ambiente natural, reduzindo a vegetação natural e refletindo na paisagem urbana. A presença de fragmentos e habitat natural, eles promovem diversos serviços ecossistêmicos que melhoram a qualidade ambiental e a qualidade de vida. A ecologia de paisagem é utilizada para entender possíveis dinâmicas e estruturas da paisagem, subsidiando o planejamento e desenvolvimento urbano. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a distribuição espacial dos fragmentos florestais e suas relações ecológicas e de preservação no município do Recife, Pernambuco. Metodologia. O trabalho foi realizado no município do Recife, Pernambuco, no qual contém 94 bairros, sendo divididos em 6 regiões políticas administrativas. A cobertura da terra foi através da fotointerpretação adquirida da Prefeitura, proveniente da Fotocarta de 2013. Obteve-se a acurácia por determinação do índice de Carpa a 0,88. Área do fragmento. A área do fragmento foi dividida nas regiões políticas administrativas e as feições florestais de no mínimo 15 metros de largura e comprimento foram considerados fragmentos florestais, no qual foram divididos em classes de tamanho menor que 0,1 hectare, entre 0,1 e 1 hectare, entre 1,1 e 10 hectare e entre 10,01 hectare a 100 hectare e maior que 100 hectare. As médias de composição foram analisadas na extensão PAT Analytics para ArcGIS. As métricas de área total, número, tamanho médio e mediano dos fragmentos. E também foi avaliada a influência dos efeitos de borda a cada 10 metros, de 20 a 100 metros de borda. As métricas de configuração foram analisadas através das ferramentas VLight e NewTable, no qual foram analisados os fragmentos e a extensão dos fragmentos e a relação de classe e tamanho dos fragmentos com a unidade de conservação. Resultados. Recife apresentou 39,58% de sua área total coberta por fragmentos florestais, sendo que 6,50% são menores que 1 hectare. E 74,37% dessa área são maiores que 100 hectares. As 3 primeiras classes de tamanho sofrem 70% de influência ao efeito de borda a 20 metros. E a classe maior que 100 se manteve 43,74% sem ser afetada. Conclusão. Todos os fragmentos com mais de 100 hectares estão em unidades ou diretamente ligados a elas. Pequenos fragmentos devem ser expandidos para maior conexão e estabelecimento de espécie, havendo necessidade de fortalecer as políticas ambientais e o instrumento de gestão da conservação da natureza. Esse foi nosso trabalho. Obrigada.